Olá pessoal, bem-vindos à lição 6 do curso Multiplicação. De novo, eu explico que essa aula é baseada no livro X, Multiplique o Potencial que Deus lhe deu. Não é possível enfatizar o bastante a importância de ler este livro. E há muito mais, muitas chaves neste livro que não dará para cobrir em apenas 12 aulas. Então, o título da aula de hoje é Diligência. Iremos descobrir a importância da diligência na multiplicação. Na última aula, se você lembra, falamos sobre a importância de multiplicar o que pertence a outro. Se você for fiel ao que pertence a outro. Se você não for fiel ao que pertence a outro, quem lhe dará o que é seu? Nesta lição, quero enfatizar a importância da diligência. Quando eu era garoto, mesmo não salvo, reconheci a importância da diligência ao olhar e observar a vida dos meus dois avós. Eu tinha um avô que eu me lembro que se aposentou aos 65 anos e me lembro que ele vinha nos visitar por 2 semanas todo ano e eu observava. Ele ficava sentado debaixo da árvore no nosso quintal, numa cadeira reclinável e fumava seu cachimbo e ficava sentado olhando o dia todo. A única coisa que fazíamos era ir até o mercadinho perto de casa e ele comprava algodão doce e nós amávamos aquilo. Mas era o máximo que ele fazia. Ele nunca ajudava na cozinha, nunca ajudava minha mãe com todas as tarefas que ela tinha que fazer, não brincava com a gente, ele só ficava sentado debaixo da árvore. Mas eu tinha outro avô que se aposentou aos 62 anos. E sabe o que ele fez quando se aposentou? Basicamente começou sua segunda vida. Ele foi para a universidade. Sim, aos 62 anos foi para a sala de aula. Não havia cursos online naquela época. Ele sentou numa sala de aula com um monte de jovens de 20 anos para estudar agricultura porque queria montar uma fazenda, um jardim grande, um jardim bem grande e queria cuidar de animais. Então ele fez isso e fez com muito sucesso. E depois ele escreveu 2 livros e depois ajudou a trazerem condomínios para as praias da Flórida. Ele fazia parte de um grupo de homens que implantava condomínios para que idosos pudessem ter um belo lugar para morar, pois naquela época não havia condomínios com prédios altos. E ele vinha nos visitar, jogava dardos comigo, brincávamos de carrinho, ele ia para a piscina e se divertia, ele ajudava minha mãe a cozinhar. Quando íamos para a casa dele em Nova Jersey, ele nos levava para Nova York, para o teatro, ele nos levava para pescar, nos levava para ajudar a contar dinheiro no negócio do amigo dele. Contávamos as moedas das secadoras e lavadoras, pois o cara tinha uma lavanderia. Éramos sempre ativos com ele, sempre rindo e nos divertindo. Sabe, um avô morreu com 75 anos e o outro viveu até os 91. Aposto que você sabe qual viveu até os 91. O que era diligente, que tinha uma visão para a vida. Por isso é tão importante. Ter uma visão para a vida nos dá diligência. E multiplicação, prestem atenção, nunca se manifesta de uma motivação preguiçosa, hesitante, negligente ou apática. Eu creio que uma das maiores tentações da vida, sem exceção, é a tentação de estacionar. Nós atingimos um nível de sucesso e, de repente, começamos a dizer, vou manter isso aqui, ao invés de continuar a multiplicar. Então, quero ler em Romanos, capítulo 12, versículo 11. Paulo diz o seguinte, lembre-se, isto é um mandamento, não é uma sugestão, nem uma recomendação. Ouça essas palavras. Não sejam preguiçosos. Ok? Ouviu isso? Não seja preguiçoso. Se você tem a tendência de acionar o modo preguiça, é melhor se cuidar agora. Significa que nunca descansamos? Não, nunca, nunca, nunca. Deus diz que devemos ter shabbats, ou sábados, como você queira chamar. Você deve descansar no 7º dia. Não estou dizendo que você tem que descansar exatamente no 7º. No Novo Testamento, vejo que tem mais a ver com ter um bom ritmo de vida, em que quando você descansa, está descansando com o propósito de produzir mais. Mas quando trabalha, você é diligente. Ok? Espero que esteja claro. Nunca seja preguiçoso, mas trabalhe duro. Lembre-se, é um mandamento, é Paulo dizendo, trabalhem duro e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Primeiro, Paulo diz, trabalhe duro. É uma das primeiras características que devemos exibir para multiplicar. Segundo, ele diz, faça com entusiasmo. Eu amo essa palavra, entusiasmo. Na verdade, ela tem origens, ela originalmente vem do latim. Sabe o que significa? Deus dentro. Quando você vê uma pessoa com entusiasmo, geralmente ela é motivada pela visão de vida e isso é Deus agindo nelas.
Então, trabalhe duro, e eu vou fazer essa declaração. Quero que você escreva. Trabalho duro é a evidência da fé verdadeira. Você entendeu? Trabalho duro é a evidência da fé verdadeira. A sua fé é o que energiza você. Sabe, eu tenho 61 anos e as pessoas dizem, cara, você nem parece que tem 60, eu diria que você teria uns 40 e poucos e você tem a energia de alguém de 40 anos. E eu digo, sim, é porque eu tenho uma visão, eu estou comprometido, multiplicando os dons que Deus colocou na minha vida. E eu vou indo. Eu serei parecido com o meu avô, que viveu até os 91 anos. Uma exceção importante é o seguinte, nem todo o trabalho duro é um sinal externo de fé. Às vezes, a motivação é medo, mas você nunca encontrará alguém que tem fé que seja preguiçoso. Você sempre irá encontrar diligência numa pessoa que tem fé. Voltando para a minha história, lembro que dei o exemplo da minha diligência ao edificar as primeiras 2 igrejas das quais fiz parte, e depois nosso pastor nos enviou para viajar. E eu serei bem sincero com vocês, Lisa e eu, quando iniciamos a Messenger International em 1990, havia vezes que trabalhávamos até às 11 da noite. Sim, lembro que tínhamos uma casa pequena de 3 quartos, acho que ela tinha uns 100 metros quadrados. Então, colocamos nossos 2 filhos num quarto e fizemos o outro de escritório. E eu ficava duplicando fitas, às vezes até às 11 da noite. Isso mesmo, duplicando fitas. Tínhamos a original e as vazias, e daí copiávamos o conteúdo da original, reproduzíamos da original para as outras. Depois eu digitava numa máquina de escrever, porque não tínhamos computador em 1990, e colocávamos a etiqueta em cada uma delas. Eu era o secretário, o carteiro, Lisa fazia as mesmas coisas, enviávamos nossa correspondência mensal para cerca de 150 pessoas. Nós as organizávamos de acordo com o CEP e colocávamos o selo em uma por uma. Fazíamos tudo, sempre ocupados e diligentes, porque sabíamos que tínhamos sido chamados para pregar para as pessoas o que Deus havia colocado dentro de nós. E queríamos ser diligentes com isso. Lisa e eu nunca pensamos 2 vezes em trabalhar até as 10, 11 da noite e acordávamos cedo pela manhã. Às 5:30 da manhã já estava acordado, já tinha orado, ordenando que as portas se abrissem no norte, no sul, no leste e no oeste, pois Deus me disse, filho, não envie cartas para pastores, não ligue para pastores, dizendo que você pode ir pregar. Quero que você ore e creia que eu irei abrir a porta. Eu estou dizendo, foi incrível. Às vezes eu ficava 3 semanas sem lugar para pregar, mas continuava fazendo a mesma coisa, gravando mais fitas, orando de manhã, escrevendo mais cartas e agradecimentos e escrevendo artigos, o que era uma tarefa difícil para mim, porque o dom da escrita ainda não havia vindo sobre mim. Mas, de qualquer forma, estávamos exemplificando o que significa ser diligente. Mas aí veio a palavra no verão de 1991. Deus falou comigo, filho, quero que você escreva. E eu lembro que eu não fiz nada, como já contei em outra aula. 10 meses depois vieram até mim aquelas 2 mulheres de 2 estados diferentes e disseram, John, se você não escrever o que Deus está lhe dando para escrever, Ele dará a mensagem para outra pessoa e um dia você terá que prestar contas. Lembro que assinei aquele contrato com Deus e depois eu sentei e comecei a escrever. Mas alguma coisa me incomodava. Eu pensei, Senhor, eu já trabalho de 50 a 60 horas por semana. Como eu vou escrever um livro? O ministério irá sofrer. E lembro que conversei com a Lisa e ela disse, eu vou criar tempo, eu vou fazer isso e aquilo para que você tenha tempo de escrever. Agora, eu e ela ficávamos trabalhando até tarde e eu levei 1 ano inteiro para escrever o livro. E eu me lembro que o primeiro editor para quem enviamos disse que estava horrível. E ele disse, quem você pensa que é para fazer declarações como essas no seu livro? Pois eu estava convidando as pessoas a se arrependerem disso e daquilo. Oh, meu Deus! E eu decidi enviar para outro editor. E ele editou o livro e ficou pior ainda. Então enviamos para outra editora e ela disse, não dá para consertar. Eu sugiro jogar tudo o que os editores fizeram fora. Sei que você já gastou muito dinheiro com eles, mas jogue tudo fora e recomece com o seu manuscrito original. Ela disse, Lisa, você deveria editar o livro do seu marido e então enviar para mim. Aquela profissional fez um ótimo trabalho e eu enviei meu manuscrito para 2 editoras reconhecidas nacionalmente, uma em Orlando e outra em Tulsa, Oklahoma.
Eu nunca tive retorno da de Tulsa. A de Orlando escreveu de volta dizendo: o seu manuscrito parece um sermão. Não queremos. Só publicamos grandes nomes, pessoas conhecidas e esse tipo de coisas. Ai, meu Deus. E eu disse: Deus, o que eu faço? O Senhor me disse para escrever. Então eu falei para Lisa: vamos ter que publicar de forma independente. Então imprimimos 5.000 cópias e lembro de colocar as caixas no nosso carro pequeno. Íamos às igrejas. Eu pregava aquela mensagem com todo o meu coração e os livros eram vendidos rapidamente. Se havia 80 pessoas na igreja, 40 livros eram vendidos, pois a mensagem realmente era poderosa. E continuamos fazendo isso. Então, depois, eu senti que deveria escrever outro livro. E escrevi o segundo livro. Enviei para as editoras sem resposta. Enviei para minha professora do seminário, pois ela era minha professora favorita e tinha escrito e publicado alguns livros. Ela escreveu de volta para mim e disse: quem você pensa que é? Isso está horrível. Aí eu disse: ai, meu Deus! E aí eu comecei a lutar contra o desencorajamento. Eu me lembro de um momento em que deitei no chão da sala e fiquei olhando para o teto por uns 30 minutos, mais ou menos, pensando: o que eu estou fazendo? Eu gastei 2 anos escrevendo e ninguém está interessado, a não ser as poucas pessoas para quem eu prego. O desencorajamento me pegou em cheio? Pode apostar que sim. Mas eu estava convencido de que Deus havia me chamado para escrever livros que alcançariam o mundo todo. Eu sabia. Porém, eu estava recebendo todos aqueles retornos negativos e não tinha oportunidade. Será que eu devo ouvir minha professora do seminário, que eu tanto admiro? Será que eu devo ouvir esses editores que nem me respondem ou que dizem que minha escrita parece um sermão? Será que eu devo ouvir meus amigos que criticam minha escrita? Sim, eu tinha um amigo que disse: John, eu acho que você usa versículos demais no seu livro. Então eu fiquei muito desencorajado. Melhor dizendo, eu estava lutando contra o desencorajamento. Eu tinha que me sacudir, me reerguer, porque, adivinha, era tempo de escrever o terceiro livro. Deus havia me dado outra mensagem. Eu fiquei perdido porque tinha que escrever outro livro enquanto ninguém estava interessado nos meus livros. Eu lembro que um amigo meu me ligou e disse: John, eu quero que você almoce com um amigo meu. Aquele era um amigo meu que tinha outro amigo que eu não conhecia e queria que eu almoçasse com ele. Então nos encontramos no restaurante e descobri que aquele amigo era um editor de uma das editoras, a da Flórida, que rejeitou meus 2 primeiros livros. Estávamos almoçando e ele era novo na editora. O outro homem, que era o diretor da editora, havia saído e esse rapaz era novo. E ele estava ali olhando para mim e perguntando sobre a minha família, sobre o que fazemos. E ele disse: então você viaja e prega, o que você está pregando agora? E eu comecei a compartilhar com ele sobre as ofensas. E como as ofensas aprisionam as pessoas. Você conhece, é a mensagem de A Isca de Satanás. Eu compartilhava essa mensagem ali no restaurante e o cara olha para mim e diz: nunca poderíamos publicar isso. Eu disse: o quê? Nunca poderíamos publicar isso. Porque fazemos 24 livros por ano apenas para pastores e autores conhecidos. Eu disse: você me perguntou o que eu estava pregando? Não estou tentando convencer você a me publicar. Ele disse: verdade, me desculpe. Então continuei falando sobre a mensagem. 15 minutos depois ele fala: você pode me enviar o manuscrito? Eu disse: para quê? Ele disse: eu quero publicar. Eu disse: mas você acabou de dizer que nunca poderia publicar. Ele disse: enquanto eu te ouvia, tive certeza de que essa mensagem tem que ir para o mundo. Então, escrevi o livro. Eles publicaram, não saiu muito bem. Não vendeu nada bem. Talvez algumas milhares de cópias. Eu estava tão desencorajado porque sabia que Deus havia me chamado para escrever livros que alcançariam milhões de pessoas. Lançamos em 1994. No final daquele ano, recebi uma ligação da editora. Eles disseram: um programa internacional está convidando você. Eles querem falar sobre você, sua esposa e seu ministério e como vocês fazem tudo com as crianças e querem mencionar o livro A Isca de Satanás. Eu disse: ótimo, ótimo. Lembro que fui para o programa em 16 de janeiro de 1995. Tínhamos apenas 20 minutos e eu tinha apenas que mencionar o livro. O casal estava me entrevistando, pegou o livro e disse: fale sobre a isca de Satanás, e por 40 minutos falei sobre a mensagem. Bom, no dia seguinte o livro esgotou em todas as lojas do país e a editora recebeu 20.000 pedidos nos 2 dias seguintes. Bom, o livro estourou e se tornou um best-seller nacional. Mas qual era a extensão da multiplicação que Deus faria com os meus livros? Olha, se você continuar acompanhando, irá descobrir que a multiplicação é apenas o início. E eu lhe direi algo muito interessante nessa história. A editora que publicou o livro
Foi a que havia me rejeitado antes e, desde então, o livro se tornou o mais vendido de todos os tempos. Viu como Deus é? Ele vê você rejeitado, mas ele, na verdade, está rindo e dizendo: essa é a editora que vou usar para levar essa mensagem ao mundo. Ouça, deixe-me dizer uma coisa. Eu quis muitas vezes parar minha diligência, por muitas vezes eu quis desistir, quis chutar o balde, mas eu sabia que Deus havia falado comigo. É por isso que a fé é muito importante, é por isso que uma visão bíblica é tão importante. O que quero dizer com visão bíblica é passar tempo com Deus para receber a visão do que você deve fazer, e então crer, e não importa a adversidade. Continuaremos na próxima sessão. Veremos como essa multiplicação tinha mais potencial do que eu acreditava.